Hi everyone and welcome. Today we're joined by Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo a Dr. Danielle Ganser, acadêmica e autora best-seller, para discutir a política externa dos Estados Unidos e a OTAN como instrumento dessa política. Muito obrigado por aceitar o convite. É um grande privilégio tê-la como convidada. Obrigada, Glenn, pelo convite. O que é interessante sobre a OTAN e suas operações secretas, especialmente a Operação Gladio, é que as informações estão publicamente disponíveis, mas ainda assim, não é um tema muito popular para se discutir. E acho que é uma daquelas coisas que seria mais confortável se simplesmente enterrássemos na história. Mas eu realmente acho que isso é importante porque tem uma relevância duradoura. Após a Guerra Fria, inicialmente tivemos um acordo para desenvolver uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, mais ou menos baseada nos acordos de Helsinki, ou na ideia da Casa Comum Europeia, de Gorbachev. A segurança deveria ser baseada na segurança indivisível. Nós administraríamos a competição por segurança. Em outras palavras, segurança indivisível significa que um lado não deve aumentar sua segurança às custas dos outros. Ou seja, abordar preocupações de segurança concorrentes. Uma abordagem bastante westphaliana, por assim dizer. Mas em vez disso, decidimos expandir a OTAN. O argumento é que se trata de uma instituição de segurança interdemocrática, sugerindo que é mais benigna. Elevamos o papel da democracia liberal na segurança internacional, algo do qual todos se beneficiariam. Então o argumento era que isso não se tratava apenas de hegemonias ou de um retorno à política de blocos da Guerra Fria. Todos nós nos beneficiaríamos. Esse é o argumento. Mas acho que é por isso que é importante ter uma discussão honesta sobre o passado da OTAN. E a Operação Gladio é, obviamente, um estudo de caso muito importante. Então, eu queria saber se você poderia, explicar o que foi a Gladio e como ela operava dentro da OTAN. Muito obrigado. Gladio é a palavra para uma espada romana curta. Então algumas pessoas podem conhecer os gladiadores. E até existe um filme chamado Gladiador. Você sabe, na Roma Antiga, há cerca de 2000 anos, eles lutavam usando essas espadas curtas, de 2 gumes. Então a expressão Operação Gladio foi usada na Itália para descrever um exército secreto de permanência que operou durante a Guerra Fria. Permanência é um termo da história militar e significa que se um país for invadido e o exército regular for derrotado, um exército secreto de permanência se tornaria ativo atrás das linhas inimigas. A ideia era que durante a Guerra Fria, que podemos dizer que durou aproximadamente de 1945 a 1990, esses exércitos de permanência foram criados pela CIA e pelo MI6, os serviços secretos britânico e americano. E isso é confirmado. Algumas pessoas dizem, isso é tudo teoria da conspiração. Mas não, isso foi confirmado pelo comandante supremo aliado da Europa, o Sacer, que é sempre um general americano. Na Itália, isso foi descoberto em 1990 pelo primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti. Ele disse, temos esse exército secreto aqui na Itália. Ele foi criado pela CIA, foi criado pelo MI6 e foi coordenado pela OTAN. A OTAN tinha 2 órgãos secretos, chamados Comitê Clandestino Aliado e Comitê de Planejamento Clandestino. Nesses comitês, representantes de todos os Estados-membros da OTAN se reuniam para discutir a questão dos exércitos de permanência. Então Gladio é o nome de código para o exército Stay Behind na Itália. Mas também havia exércitos Stay Behind na França, Espanha, Portugal, Alemanha, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e também na neutra Suíça. Ou seja, em todos os países da Europa Ocidental, obviamente na época, como você sabe, mas só para lembrar seus ouvintes, a Europa estava dividida. Havia países da OTAN e do outro lado, tínhamos o Pacto de Varsóvia. Pesquisei sobre isso no meu livro, Os Exércitos Secretos da OTAN, e os exércitos Stay Behind em outros países tinham nomes diferentes. Na Suíça, por exemplo, o exército Stay Behind se chamava P26 e na Bélgica era chamado SDRA-8. Então realmente existem nomes diferentes.
Mas a Operação Gladio era o nome na Itália, e ela foi descoberta em 1990. Operation Gladio was the name in Italy, and it was discovered in 1990. Foi, como você disse, também reconhecido em 1990, em grande parte por causa dos italianos. Mas o Parlamento Europeu, ou seu predecessor em 1990, exigiu que a CIA e a OTAN parassem com o terrorismo na Europa Ocidental. Quero dizer, tem uma citação em que se diz: considerando que ao longo de 40 anos, esta organização escapou de todos os controles democráticos e foi dirigida pelos serviços secretos dos Estados envolvidos, em colaboração com a OTAN. Considerando que, em certos Estados-membros, os serviços secretos militares, ou seus ramos de controle, estiveram envolvidos em casos graves de terrorismo e crime, como evidenciado por várias investigações judiciais. Agora, isso é realmente extraordinário. E, novamente, passamos de ter que limpar esse passado para organizar toda a segurança europeia em torno disso. É realmente extraordinário. Mas algum oficial da OTAN, ou líder de Estado, já foi responsabilizado por esses crimes cometidos ao longo das décadas? No, unfortunately, there's never been anybody held accountable. Não. Infelizmente, nunca houve ninguém responsabilizado. E nunca houve um pedido oficial de desculpas por esses crimes. Porque, Glenn, lembre-se, os exércitos Stay Behind foram criados pela CIA e pelo MI6, junto com os serviços secretos locais. Então, na Turquia, você tinha o serviço secreto local, o MIT, trabalhando com eles. Na Itália era o Cefar, Servizio di Informazioni Forze Armate. Na Alemanha você tinha o BND, Bundesnachrichtendienst. Então, em cada país, o respectivo serviço secreto estava envolvido. Na França era a Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE. E quando fui fazer meu doutorado, tive 4 anos para investigar a Gladio. Pesquisei parte disso na LSE, em Londres, e perguntei aos meus professores. Quero dizer, esses eram professores de História Internacional, não eram apenas quaisquer professores. A LSE é considerada uma universidade muito boa. E veja, eles tinham apenas um conhecimento muito superficial. Isso foi em 1999, 9 anos depois que as redes haviam sido descobertas. Havia alguns dados disponíveis publicamente, e os dados disponíveis confirmavam muito claramente que esses exércitos Stay Behind existiam. Então, a primeira coisa que fiz foi coletar os dados de cada país. Por exemplo, na Bélgica, o ministro da Defesa da época estava na Itália e conversou com o primeiro-ministro italiano, Giulio Andreotti, e disse: isso é assustador. Quero dizer, por que vocês têm um exército secreto em seu país? Sabe, tudo deveria ser controlado pelo parlamento, e não deveria haver um exército secreto. E então Giulio Andreotti disse ao ministro da Defesa da Bélgica: bem, você também tem um exército secreto no seu país. E o ministro da Defesa belga respondeu: como isso é possível? Eu sou o ministro da Defesa. Eu deveria saber disso. E então Andreotti lhe disse: sabe, apenas volte para Bruxelas e pergunte ao seu chefe do Estado-Maior Conjunto. E foi o que ele fez. Ele voltou para Bruxelas e, como ministro da Defesa da Bélgica, perguntou ao seu chefe do Estado-Maior Conjunto, ou seja, o oficial militar de mais alta patente. E o chefe do Estado-Maior Conjunto então confirmou que existe um exército secreto na Bélgica. Então ele disse: bem, Jesus Cristo, eu sou o ministro da Defesa. Eu deveria saber disso. Por que eu não sei disso? E então o chefe do Estado-Maior Conjunto disse: bem, sabe, você é só um político. Vocês, políticos, vêm e vão. Vocês formam governos de coalizão, dependendo de quantas pessoas estão no parlamento e tal. Mas nós somos militares. Estamos aqui para sempre. E a mesma coisa foi algo que percebi na Suíça. O ministro da Defesa suíço na época se chamava Caspar Villiger. E o diretor do Exército Secreto Suíço, P-26, era Efraim Catalan. E então Efraim Catalan disse: sim, puxa, nós não informamos o Villiger. Simplesmente não informamos, sabe? Ele não estava no cargo há tanto tempo. Então, há toda uma série de problemas que analisamos. Em primeiro lugar, olhamos para o problema do controle democrático. Se o ministro da Defesa não sabe, ou em alguns países sabe, e em outros não sabe,
como eu sei que na Bélgica e na Suíça o ministro da Defesa não sabia, então isso vai contra todos os princípios democráticos. E em segundo lugar, Glenn, o parlamento deveria saber. Se existe um exército secreto, o parlamento deveria saber. Mas na Suíça, por exemplo, e também na Itália, os parlamentares não foram informados. Também na Noruega ou na França, eles não foram informados de que existia um exército secreto dentro de seu país, equipado, financiado e treinado pela CIA e pelo MI6. Então esse é o segundo problema. Eu analisei o caso da Suíça, como eles organizaram o financiamento, porque obviamente o parlamento sempre precisa decidir sobre o financiamento. E então eles compraram equipamentos de comunicação, equipamentos Harpoon, como eram chamados na época, para os diferentes exércitos Stay Behind. Sempre o mesmo equipamento de comunicação, para a Itália, Alemanha, Suíça e França. Mas eles tiveram que esconder esses custos em grandes projetos de infraestrutura do Ministério da Defesa. Então precisaram cobrir os custos dentro do sistema parlamentar. Assim, havia alguém do departamento financeiro também envolvido para encobrir os rastros. E ok, isso já é muito problemático. And okay, that's already very problematic, and the person from the European Parliament that you just quoted said... E a pessoa do Parlamento Europeu que você acabou de citar disse corretamente: não podemos ter segurança na Europa se nem sequer conhecemos esses exércitos secretos. Porque então chegamos ao terceiro passo, o mais crítico e delicado. Esses exércitos secretos foram equipados com armas, explosivos e equipamentos de comunicação. A ideia era que, em caso de uma invasão soviética, eles atuariam como uma rede de guerrilha. Poderiam explodir pontes, depósitos de armas, ou ajudar pilotos da OTAN abatidos a escapar para o mar, depois para um submarino e de volta ao seu país. Obviamente, esses exércitos secretos de permanência tinham explosivos. Esses explosivos foram escondidos em vários lugares diferentes nos países. Hidden across the country, so many different places. You know, in Italy sometimes they were hidden in cemeteries. Na Itália, às vezes elas eram escondidas em cemitérios, ou na Suíça, eram escondidas nos Alpes, nas montanhas, em esconderijos. Na Noruega, eram escondidas em diferentes lugares, e na Bélgica também. Então esses esconderijos de armas, as pessoas começaram a procurá-los, e eles foram encontrados. As evidências estavam lá, eles foram encontrados. E a narrativa da OTAN era: nós não comentamos sobre operações secretas. Essa era a narrativa da OTAN. Mas, a portas fechadas, os embaixadores da OTAN estavam se reunindo. O embaixador italiano da OTAN, cujo nome é embaixador Fulci, disse que em alguns casos, essas armas da OTAN, esconderijos Gladio com explosivos, foram usadas para realizar ataques terroristas na Itália. E sabe, Glenn, esse é o momento em que passamos para um nível completamente diferente. That's the moment when we move to a completely different level. Then we're talking about NATO terrorism. Então estamos falando sobre terrorismo da OTAN em países da OTAN? Ou terrorismo da CIA? Ou terrorismo do M6 em países da OTAN? E quando comecei a trabalhar nesse nível, os outros níveis são diferentes. Digamos que eles são fáceis. Ok, você sabe, eles tinham esses exércitos secretos. Ok, eles tinham as armas. Ok, eles tinham os armamentos. E tudo era encoberto. E os parlamentos não sabiam. Os professores universitários não sabiam. E os jornalistas não sabiam. Mas uma vez que se tornou conhecido que a estrutura existia, você pode realmente confirmar a partir de diferentes países, também na Turquia e na Grécia. Ok, a estrutura está lá. E não há dúvida sobre isso. William Colby, ex-diretor da CIA, escreveu sobre isso. A estrutura está lá. Mas então fui um passo além. E com base no conjunto de dados italiano, eles realizaram ataques terroristas. Por exemplo, em 1969, em Milão, Itália, que é uma grande cidade no norte da Itália, eles culparam esses ataques terroristas na esquerda política, no Partido Comunista Italiano, para enfraquecer o Partido Comunista Italiano nas urnas, porque não queriam que o partido se tornasse muito influente. E então, por exemplo, poderia haver um ministro da Defesa comunista na Itália, e diziam, ok, esse ministro da Defesa trairia todos os segredos da OTAN para Moscou. Ele basicamente ligaria para Moscou e contaria tudo. Assim, cerca de 30% do parlamento italiano era controlado pelos comunistas. Mas para enfraquecê-los, havia depósitos de armas,
E esses depósitos eram então usados por organizações de direita como a Ordine Nuovo, que realizaram ataques terroristas. Portanto, mantenho minha conclusão de que houve terrorismo da OTAN na Europa Ocidental. Mas como você disse corretamente, este é um tema extremamente sensível. É possível entender a lógica de estabelecer exércitos secretos, guardar armas caso haja uma invasão militar, para que se possa lutar. Mas acho que a consequência previsível é que se você tem exércitos secretos armados até os dentes e que podem operar nas sombras, haverá muitas oportunidades para abusos. E como você disse, pode-se então começar a mirar na oposição política. Podem ocorrer ataques terroristas e culpar o outro lado. E isso é obviamente muito problemático. Então acho que duas perguntas surgem. Que tipo de crimes foram cometidos? Que tipo de missões eles tinham? E novamente, isso não é usado para lutar contra os soviéticos depois de uma invasão. É encontrar outros usos para esse exército secreto. E acho que a segunda questão é, como isso afeta a democracia? E o fato de pessoas nos mais altos níveis não estarem cientes disso até começarem a investigar. Bem, a lista de ataques terroristas realizados com o envolvimento da OTAN, da CIA, do M6 e da Gladio não está completa. Isso precisa ser dito. A lista de ataques terroristas não está completa. Então eu sempre sugiro, para quem tiver interesse, começar pela Itália. A Itália não foi o único país atingido por ataques terroristas. Obviamente tivemos ataques terroristas na França, durante o período em que a Argélia buscava sua independência, e parte do exército francês era contra isso. Portanto, os problemas dentro do movimento francês eram que parte dos militares era, na verdade, contra permitir que a Argélia se tornasse um país independente. Então, você sabe, houve ataques terroristas lá, e parece que pessoas das redes Stay Behind estavam envolvidas. Em outros países, como a Suíça, sou cidadão suíço, e estou aqui na Suíça falando com você, mas na Suíça não tivemos ataques terroristas. O interessante sobre a minha biografia é que nasci em Lugano, que é a parte de língua italiana da Suíça. Então falo italiano. Por isso meu interesse sempre foi muito voltado para a Itália. Na Itália, a situação era tal que durante a Segunda Guerra Mundial, Mussolini governava o país, um fascista como Hitler. Havia um forte movimento de resistência contra Mussolini, e os americanos cooperaram com esse movimento de resistência italiano, os Partisans. Esse era o OSS, o Escritório de Serviços Estratégicos sob o comando de Donovan, que foi o predecessor da CIA. Eles forneciam armas para a resistência. E assim, esses grupos de inclinação esquerdista estavam sendo apoiados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os americanos disseram: não queremos mais apoiar os socialistas e comunistas na Itália. É hora de parar de enviar armas para eles. Se você olhar os dados, verá que os partisans, partigiani, como são chamados na Itália, ficaram muito tristes, porque de um dia para o outro, o OSS não lhes forneceu mais armas. Depois, em 1948, os italianos tiveram suas primeiras eleições livres. Na verdade, não totalmente livres, mas suas primeiras eleições nacionais. A CIA havia sido criada em 1947, e então a CIA recebeu a tarefa do presidente Truman de manipular essas eleições na Itália. Então, os socialistas e os comunistas não venceriam essas eleições, porque você sabe, eles tinham muito apoio popular, já que haviam se oposto a Mussolini. Em 1948, Mussolini obviamente já estava morto, e a esquerda esperava uma grande vitória. Mas os americanos queriam integrar a Itália à OTAN. Assim, a CIA, o primeiro trabalho da CIA, não foi, você sabe, derrubar Mossadegh no Irã ou Arbenz na Guatemala, mas, na verdade, manipular as eleições italianas de 1948. E eles fizeram isso com uma campanha de difamação. Todos os políticos de esquerda foram atacados como sendo más pessoas. Depois eles criaram a Democrazia Cristiana Italiana, que era um novo partido. E eles usaram a palavra democracia, que soa como democracia, é bonito,
e cristiana, porque a Itália é um país católico. Então eles pensaram, vamos trazer o elemento cristão para dentro. Isso vai atrair as pessoas na Itália. Então, democracia, Igreja Católica e Itália. Eles criaram um partido a partir disso e injetaram milhões nele. E de fato, a DCEU então venceu as eleições italianas. E o problema era que a cada 4 anos havia eleições novamente. E então, em 1969, por exemplo, houve esses ataques terroristas em Milão. Esse é um caso em que tenho absoluta certeza de que as armas vieram dos depósitos de armas da Gladio, porque é muito delicado pesquisar sobre isso. Por um lado, você tem os exércitos secretos, com os depósitos de armas, os treinadores da CIA e o pessoal do Serviço Secreto Militar Italiano envolvidos, alguns dos quais escreveram livros sobre o assunto. Sabe? Por exemplo, o general Inzerilli escreveu um livro e disse, sim, eu fui comandante da Gladio. Mas eles sempre dizem, não, nós não realizamos os ataques terroristas, sabe? Além disso, a CIA disse, sim, nós tínhamos os exércitos secretos. Ah, sim, claro, tínhamos explosivos. E, sabe, os oficiais franceses diriam o mesmo. Em cada país havia os oficiais e pessoas por dentro que diriam, sim, claro, estávamos nos preparando para a invasão soviética. Mas nenhum deles diz, e nós explodimos mulheres e crianças. Sabe, isso vai contra toda a ética militar em qualquer país. Você não pode dizer isso e se orgulhar. E então, se você olhar para 1969 em Milão, lá você pode realmente mostrar que a Ordine Nuovo, que é um grupo paramilitar de direita na Itália, recebeu as armas de um depósito de armas da Gladio. Porque, como você disse corretamente, esses depósitos de armas e explosivos estavam lá e nunca deveriam ter sido usados, porque não houve invasão soviética. Mas então, como você disse, é verdade que se você está em uma luta política e tem oponentes, em algum momento pode pensar, ok, por que não usamos os explosivos que temos? Não contra uma invasão soviética, mas contra um adversário político. E então, você sabe, realizamos um ataque terrorista usando alguns extremistas de direita e depois culpamos os comunistas. E então os comunistas ficam mal vistos. E essa é a ideia. Se eu puder explicar dessa forma, é como o que aconteceu na Ucrânia em 2014, em Kiev. Havia esses atiradores de elite que estavam no Hotel Ucraina e também no conservatório. E eles atiraram tanto em manifestantes quanto em policiais da unidade Berkut. E como Kachanovsky mostrou, sabe, isso foi um ataque terrorista de falsa bandeira. Você atira em pessoas, tipo 100 ou 50, e aí você só tem corpos mortos. E então isso foi colocado na conta do Yanukovych, que na época era o presidente eleito da Ucrânia. E Yanukovych teve que fugir. Você pode criar muita pressão política sobre outros partidos se cometer atos de terrorismo e culpá-los por isso. E foi isso que aconteceu na Itália. Então eu realmente citaria a Piazza Fontana como um exemplo. Você pediu exemplos diferentes. Então, Petiano, em 1972, eles tinham um carro pequeno, um Fiat 500, 500 como eles chamam. Fiat 500, as they call it. 500 in Italian is 500. 500 em italiano é 500. E então eles tinham esse carrinho estacionado ao lado da estrada. E Petiano é apenas uma pequena vila no norte da Itália. Depois, houve uma ligação para as forças policiais. Uma pessoa anônima liga para a polícia, os carabinieri, e diz, deem uma olhada nesse carro. Não sabemos, ele está ali parado na rua onde ninguém deveria estacionar. Já faz alguns dias que está lá. Por que vocês não dão uma olhada? Então a polícia vai até lá e abre o capô do carro, o que aciona a bomba, e 3 policiais são mortos. Portanto, isso é um ataque ao Estado se você mata policiais. E você sabe, houve um funeral e tudo mais, e claro, muita cobertura da imprensa. E então você recebe uma ligação, novamente, uma ligação anônima, e ela diz, fomos nós que fizemos isso, somos as Brigate Rosse, extremistas de esquerda. Então toda a história é enquadrada como um ataque de extremistas de esquerda para enfraquecer os partidos políticos de esquerda.
Porque as pessoas então pensariam, não vou votar nos socialistas, ou não vou votar nos comunistas, porque, você sabe, essas pessoas são loucas, cometem atentados terroristas, talvez não eles mesmos, mas pessoas próximas a eles. E só muitos anos depois, apareceu um membro do Ordine Nuovo. O nome dele é Vincenzo Vinci Guerra. E ele disse, eu realizei o ataque terrorista em Petiano. E depois do ataque, fui protegido pelo serviço secreto italiano. Eles me levaram de avião para a Espanha, porque na época a Espanha era uma ditadura sob o comando de Franco, uma ditadura de direita. Eles garantiram que eu estivesse seguro e queriam que todo o terrorismo parecesse vir da esquerda política. Houve até o assassinato de Aldo Moro, que era o primeiro-ministro da Itália, e disse que queria trazer comunistas para o governo. É realmente um caminho sombrio. É um caminho sombrio que você percorre se olhar para a Operação Gladio. Quando você falou da Itália, isso me lembrou um pouco da Grécia também, porque a esquerda passa de aliada a ser expurgada após a guerra. Mas é parecido também com os ucranianos, porque durante a guerra, claro, estávamos lutando contra os fascistas, mas depois que os fascistas foram derrotados, vimos que as agências de inteligência americanas começaram a trabalhar com os fascistas na Ucrânia durante toda a década de 1950, como oposição à União Soviética. Mesmo em 1941, havia Harry Truman, antes de se tornar presidente, que discutia qual deveria ser a política americana durante a guerra, que era, se os alemães estiverem vencendo, devemos ajudar a Rússia. Se a Rússia estiver vencendo, devemos ajudar os alemães. E dessa forma, podemos deixar que eles se matem o máximo possível. Esse é o objetivo. Mas isso também implica que quando um lado começa a perder, é preciso mudar e apoiar o outro lado. Então essa flexibilidade é bastante... Sim, há uma longa história disso. Mas além de vencer eleições de outros países, como você argumentou na Itália, montando partidos políticos, fazendo financiamento e, sim, vencendo a eleição, isso não é algo só de 2014, mas também aconteceu na Ucrânia em 2004. Mas o que é interessante é que por volta dos anos 80, os Estados Unidos parecem ter dado um passo além, que não era apenas vencer eleições, mas perguntar, por que os países têm direito a ter sua própria sociedade civil? Por que isso não deveria ser representado pelos Estados Unidos? Então, esse desenvolvimento de ONGs, ou organizações não governamentais, financiadas pelos Estados Unidos, e muitas vezes compostas por pessoas da comunidade de inteligência, serve simplesmente para sequestrar a sociedade civil de outros países. Quero dizer, isso é algo que você viu não apenas nos antigos países do Bloco do Leste durante a Guerra Fria, mas também depois, na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004 e novamente na Ucrânia em 2014. Mas por que não há mais interesse acadêmico nisso? Porque todas as evidências estão lá. Se você olhar para o que está sendo discutido ou para as ONGs, todas as informações estão lá. De onde vem o financiamento? Quem são as pessoas? Mas é um pouco estranho para mim que haja tão pouco interesse acadêmico. Bem, eu acho que os europeus têm medo de dizer que existe terrorismo da CIA na Europa. É como se você falasse da CIA agora, com os Estados Unidos bombardeando o Irã. Algumas pessoas dizem que a CIA e o MI6 derrubaram o governo do Irã, o governo de Mossadegh, em 1953, o que foi claramente uma violação do direito internacional. Foi uma violação da Carta da ONU, porque, obviamente, a Carta da ONU diz que todos os Estados-membros das Nações Unidas devem evitar o uso e a ameaça de força nas relações internacionais. Então, sabe, na verdade, é proibido derrubar um governo em outro país. E eu acho que os europeus têm consciência disso. Eles dizem, ok, sim, vimos a CIA derrubando o governo no Irã em 53. Os europeus também estão cientes disso e dizem, ok, vimos os americanos derrubando o governo na Guatemala, por exemplo, em 1954. Ou vimos a CIA envolvida no assassinato de Lumumba no Congo em 1961.
Vimos os Estados bombardeando o Vietnã. Vimos que eles usaram agente laranja. E vimos, sabe, que também bombardearam o Laos e o Camboja. Vimos eles bombardeando o Afeganistão. Vimos eles bombando o Sudão. E, obviamente, o caso Ira-Contras. Vimos fornecendo armas aos Contras para derrotar os sandinistas nos anos 80 na Nicarágua. E nós vimos eles, sabe, derrubando o governo do Salvador Allende no Chile em 73. Então não é que os europeus sejam ingênuos sobre o tema do imperialismo dos Estados-membros, mas eles têm essa ideia muito estranha de que isso nunca aconteceria com a Europa, sabe? Porque é como se víssemos as táticas, vemos a brutalidade disso, mas temos certeza de que eles não fariam isso conosco. E Glenn, se eu puder dar um exemplo, quando Seymour Hersh disse que o ataque terrorista ao gasoduto Nord Stream foi um ato de terrorismo de Estado dos Estados Unidos contra a Alemanha, isso foi em 22, você esperaria que muitos jornais alemães ou muitos professores universitários alemães pegassem essa história e dissessem sim, isso é terrorismo de um país da OTAN contra outro país da OTAN. Of one NATO country against another NATO country. So within the 32 NATO countries, dentro dos 32 países da OTAN, há exemplos em que os Estados Unidos utilizam o terrorismo contra a infraestrutura. Neste caso, ninguém morreu. Mas ainda assim, foi um golpe muito pesado para a economia alemã, que agora sofre com altos preços de energia e as pessoas estão perdendo dinheiro e empresas estão indo à falência. Como você disse corretamente, isso não está sendo discutido. É como uma zona tabu. Não se pode discutir o terrorismo da CIA contra a Alemanha, porque, segundo a suposição predominante, não existe terrorismo da CIA. A suposição é que a CIA não faria isso. E então a única solução é, o Pentágono não faria isso, as forças especiais. Nem sempre é a CIA. Há forças especiais envolvidas também na Gladio. E a suposição é sempre que Joe Biden, então presidente, quando o Nord Stream foi explodido, não faria isso. Eles não fariam isso. E esse é o mesmo problema que tive com minha pesquisa. Em 109, Nixon era presidente dos Estados Unidos. E você sabe, ele estava bombardeando o Vietnã, bombardeando o Laos, bombardeando o Camboja. Então todo mundo via que Nixon estava matando milhares de pessoas. Mas na Itália, eles pensavam, não, ele não mataria pessoas na Itália, certo? Ele não faria isso. E levou alguns anos até que Gianadelli Maletti se manifestasse. Seu posto era de general, então ele era um oficial militar de alta patente. Ele trabalhava no Serviço de Inteligência de Defesa italiano. O Serviço de Inteligência de Defesa, na verdade, tem que monitorar se outros países estão infiltrando a Itália e se estão realizando ataques terroristas. Quero dizer, é isso que a defesa tem que fazer. Eles têm que descobrir se outros países estão causando estragos no seu país. E ele disse, sabe, o ataque terrorista em Milão foi influenciado por pessoas nos Estados Unidos. E ele usou uma linguagem muito cautelosa. Ele disse, sabe, Nixon era um homem muito estranho. E ele estava, sabe, usando métodos não ortodoxos. E isso vindo de um membro importante da comunidade de inteligência italiana, com patente de general, que diz isso. E ele disse isso em um julgamento, onde estavam tentando descobrir quem era responsável por todo esse terrorismo. Porque, no nível mais baixo, obviamente, você tem as pessoas que executam. Nixon não vai pegar o navio, ir até a Itália e plantar a bomba. Mas no nível mais baixo, você tem pessoas do Ordine Nuovo. E eles são apenas fascistas, extremistas de direita, que acham, dentro do contexto da Guerra Fria, que os comunistas são maus. Eles não estão apenas na União Soviética. Eles também estão na Itália, no Partido Comunista. Então, é correto combatê-los. Eu sempre tento entender a mentalidade dessas pessoas. Eles dizem que a Guerra Fria foi uma guerra quente. Então, está tudo bem matar. Você pode identificá-los. E isso já foi feito. Em um nível mais alto. Então você tem as estruturas da OTAN, estruturas da CIA, estruturas do MI6, porque a CIA e o MI6 estavam oferecendo equipamentos militares, explosivos, granadas de mão, metralhadoras, munição, equipamentos de comunicação. Então isso vinha da CIA e do MI6.
E também o M6 e a CIA, com as forças especiais, os Boinas Verdes ou o Serviço Aéreo Especial dos britânicos, estavam dando treinamento, sabe? Então você vê claramente a mão britânica e americana ali. E em alguns países, como na Turquia, em 1981, eles derrubaram o governo. Você sabe, na Itália temos ataques terroristas, mas na Turquia, eles derrubaram o governo. E forças Stay Behind estavam envolvidas. E a CIA, sabe, o chefe do escritório na época, Heinz, se orgulhava, sabe, de dizer, ok, nós derrubamos o governo na Turquia. E na Grécia também, em 1967, quando o governo foi derrubado, os exércitos Stay Behind estavam envolvidos. Então, se você olhar para a rede Stay Behind como um todo, apresentei minhas descobertas em 2001. Em setembro de 2001, apenas 2 semanas antes dos ataques terroristas, de 11 de setembro, eu disse que o terrorismo pode ser usado para manipular o clima político. E desde então, sabe, tem havido pessoas aqui e ali interessadas nisso e dizendo, nossa, isso é coisa de maluco. Quero dizer, por que a OTAN realizaria ataques terroristas e a CIA? E se eles fazem isso, por que os países que foram alvo não saem imediatamente da OTAN, dizendo, esse é um clube perigoso, não quero ser membro dele? E por que nem sequer há um debate? E então eu digo, bem, é muito parecido com a Ucrânia. É muito difícil na Ucrânia falar sobre o terrorismo de falsa bandeira de fevereiro de 2014. Algumas pessoas falam sobre isso. E é muito parecido com a explosão do gasoduto Nord Stream e a discussão sobre isso na Alemanha. Algumas pessoas falam sobre isso. Seymour Hersh, excelente homem, falou sobre isso. Ou, no caso da Ucrânia, Jeffrey Sachs fala sobre isso. Kat Janowski fala sobre isso. Você fala sobre isso. Então, sabe, algumas pessoas falam sobre isso, mas é realmente uma comunidade de pesquisa muito pequena que analisa o terrorismo de falsa bandeira. Acho que isso está um pouco na natureza humana. Se você tem o poder de organizar quem somos nós e quem são eles, nós e eles, porque esse é um instinto fundamental da humanidade, então você pode, sim, se safar com isso, porque os seres humanos sempre vão manter o grupo intacto. Você vai arranjar desculpas para os seus. Você exagera o quanto temos em comum com os aliados e exagera o quanto somos diferentes dos oponentes. E assim, você garante que a solidariedade do grupo não seja ameaçada pela realidade e pelos fatos, eu acho. Exatamente. Mas é interessante. Sempre achei que nesse sentido Bush era melhor que o Obama e o Trump era melhor que o Biden, na medida em que pelo menos é possível criticar os Estados Unidos. O pior é quando há um líder como o Obama, a quem os europeus simplesmente seguem para bajular. Daí fica realmente impossível. Eles podem fazer o que quiserem. Mas o Nord Stream foi um evento fascinante, porque mesmo agora que ficou claro que, bem, não foram os russos, afinal de contas, tentaram culpar apenas os ucranianos. Embora eu ache difícil acreditar que os americanos não tenham dado aval ou feito isso diretamente. Mas em vez disso, o argumento é, bem, sabíamos que não era a Rússia. Sabíamos do ataque antes mesmo de acontecer. É isso que ouvimos agora. Mas então fico curioso. Onde estão os jornalistas que deveriam fazer uma pergunta fundamental? O que aconteceu depois do ataque? Porque todos os nossos líderes políticos, toda a nossa mídia, estavam apontando o dedo, dizendo, bem, isso faz parte do manual do Putin. Toda a mídia, todos os indícios levavam à Rússia. E usamos essa mentira para militarizar o Mar Báltico, o que ainda estamos fazendo, aliás. Nós também usamos isso para escalar a guerra na Ucrânia. Então, se os americanos sabiam que não foram os russos por trás disso, como você pode explicar ao público que eles encenaram um ataque terrorista contra a Europa, destruíram nossa infraestrutura energética crítica e depois usaram essa mentira para militarizar o Mar Báltico e escalar a guerra contra a Ucrânia, que agora está obviamente destruindo a Ucrânia e também destruindo as economias europeias. Então é só, se você quiser justificar, tudo bem, vá em frente e justifique. Mas nenhum interesse, nenhum jornalista acha que isso é digno de notícia. É meio surpreendente a disciplina coletiva que foi incutida nos europeus.
Como vocês conseguem fazer isso? É realmente impressionante. How can you pull this off? It's quite amazing. Acho, Glenn, que os europeus agora estão se dando conta de que toda a guerra está sendo travada no ar, no mar, em terra, e a quarta dimensão, muito importante, é a guerra de informação. E o que você acabou de descrever para mim é que algumas pessoas perceberam que foram alvo de uma guerra de informação. Para qualquer iniciante, eu sempre digo para começar pelo Nord Stream. Esse é o mais fácil. Ninguém morreu, então não é tão emocional, mas ainda assim, é um grande prejuízo porque pessoas perdem seus empregos, pessoas perdem dinheiro. É significativo. Não dá para dizer que não importa. É realmente significativo. Mas comece pelo Nord Stream. E agora você vê que ele foi explodido. E então aparece a primeira pessoa realmente honesta que investiga isso, que é o Seymour Hersh. E, você sabe, depois verifique a história dele. Basicamente, ele diz que foi a administração dos Estados Unidos que fez isso. E Seymour Hersh, na minha opinião, é uma pessoa muito confiável. Ele também disse, sabe que Trump iria bombardear o Irã? Ele disse isso 1 ou 2 dias antes de Trump realmente fazer isso. E Seymour Hersh tem excelentes contatos na CIA, no Pentágono e em outros serviços secretos dos Estados Unidos, que discordam do que o poder imperial dos Estados Unidos faz. E as pessoas que falam com Seymour Hersh não querem que o Nord Stream seja explodido. Eles não querem que Trump bombardeie o Irã, como ele acabou de fazer. Então você tem vozes dissidentes, denunciantes, se quiser chamá-los assim, mas não com seus nomes em público. Então eu digo, vamos começar com o Nord Stream e depois analisar como os grupos de imprensa europeus cobriram isso, ou como os líderes de Estado europeus abordaram o assunto. E é simplesmente, é incrível. Essa discussão sobre terrorismo dos Estados Unidos nunca realmente ganhou as manchetes. Não foi chamado de terrorismo. Não foi terrorismo dos Estados Unidos. Foi apenas uma operação de sabotagem. Então a escolha das palavras, o enquadramento e a narrativa. Escolha das palavras é só uma palavra. Enquadramento são 2 ou 3 palavras e a narrativa é um parágrafo. A escolha das palavras foi: não é terrorismo, é sabotagem. E o enquadramento foi sabotagem russa, sabotagem russa. Tipo, ok, os russos estão destruindo seu próprio gasoduto. Só as pessoas mais ingênuas acreditariam nisso. E então, não, são os ucranianos. Essa era a narrativa. Zelensky estava ciente disso, mas não conseguiu impedir a operação. Exatamente. É o melhor, tipo, sabe, em um dia ruim, talvez ele tivesse com pouca bateria no celular, ou seja lá que for a história. É tudo uma bobagem. E quando você analisa o caso do Nord Stream e percebe que Seymour Hersh tem a maior credibilidade entre todos que cobrem o assunto, provavelmente chega à conclusão de que se trata de terrorismo dos Estados Unidos. Aí você pode ir um passo além e dizer, ok, precisamos reconhecer que existe terrorismo dos Estados Unidos na Europa. E isso realmente precisa ser assimilado. Para algumas pessoas é como se fosse impossível. E eu digo, tudo bem, vá devagar. Você não precisa começar com a Itália na Guerra Fria. Pegue o Nord Stream. E então o segundo passo, só para dar talvez um conselho a alguém sobre como entrar na área da guerra secreta, o segundo passo realmente, eu acho, é a Ucrânia em 2014. Eu digo que a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022 foi ilegal. Foi uma violação da Carta da ONU. Mas antes disso, em fevereiro de 2014, tivemos um golpe de Estado. Eu sei que há um debate sobre quem realizou o golpe de Estado, mas foi 100% um golpe de Estado. Tenho alguns amigos, não sei como é o debate na Noruega, mas aqui na Suíça, alguns amigos vêm até mim e dizem: "Ei, Daniele, eu entendo que o governo foi derrubado, mas foram só as pessoas nas ruas, sabe? Elas estavam gritando e dizendo para o governo sair." E então, de repente, aquele governo caiu, porque era corrupto. E eu digo, não, você não prestou atenção. Não foi assim. As pessoas estavam gritando, estavam nas ruas. Mas em um dia específico, em 20 de fevereiro de 2014, havia pessoas nos telhados, e elas estavam atirando tanto nos manifestantes quanto na polícia. Então você tem dois grupos em confronto por vários dias,
E depois aparece um terceiro grupo nos telhados. E nós sabemos em quais telhados. Foi no Hotel Ucrânia, na cobertura. Isso graças ao Kachanovsky, que fez uma pesquisa excelente, e eles atiraram de lá nos dois grupos, e depois culparam o presidente. Então eu digo, olhe para isso. Isso é claramente uma estratégia de tensão. E a tensão não está com as pessoas que morreram. Elas não sentem mais tensão. With the people who are dead, they have no tension anymore. The tension is with the people who observe this. A tensão está nas pessoas que observam isso. E você cria tensão, como medo e ódio. Isso é tensão emocional. E então você coloca a culpa no presidente Yanukovych. Então Yanukovych fugiu e um governo golpista assumiu o poder. Quero dizer, Zelensky, no fim das contas, está em uma sucessão de pessoas que, bem, não Zelensky, que foi eleito em 2019, mas Poroshenko e as pessoas entre eles que começaram a guerra civil, chegaram ao poder por meio de uma estratégia de bandeira falsa de tensão. E nós na OTAN simplesmente não queremos falar sobre isso. Não queremos falar sobre o Nord Stream. Não queremos falar sobre o golpe de Estado de 2014. E agora chegamos ao Gládio. Isso é ainda mais antigo, porque é da Guerra Fria. E para a maioria das pessoas, a Itália é apenas o lugar para passar as férias de verão e comprar um sorvete para os filhos. Isso é basicamente a Itália, ou talvez a Ferrari, ou talvez a comida italiana. Mas quando você diz para eles que houve ataques terroristas na Itália, pela Gládio, pela Operação Gládio, as pessoas ficam loucas. Conheci muitas pessoas que me dizem isso não pode ser, Daniele. Simplesmente não acredito. Eu amo a Itália. E você não pode me dizer isso. Isso realmente me perturba, me incomoda e eu não quero ouvir. E então eu vou além e digo, se você for para a Alemanha, vai perceber que no final da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas foram julgados, os chamados julgamentos de Nuremberg. Mas nem todos, e isso é importante. Por exemplo, um cara, Reinhard Gehlen, foi feito chefe do serviço secreto alemão, o Bundesnachrichtendienst, que antes se chamava Operação Gehlen. E a Operação Gehlen tinha redes de extremistas de direita. E esses extremistas de direita, nazistas até 1945, eram muito anticomunistas. Eles odiavam os soviéticos. Então a CIA disse, esses são os mocinhos, precisamos deles, precisamos de alguém com uma posição, uma ideologia fortemente anticomunista, e os colocaram nas redes Stay Behind. Quando essas redes Stay Behind foram descobertas na Alemanha, em 1990, era o chanceler Kohl quem estava no poder. Foi muito constrangedor para eles, porque, veja, há um exército nazista secreto no seu país, e eles têm explosivos e munição, e sabe, deveríamos investigar isso. E todo mundo ficou tipo, melhor não falar sobre isso. Sim, ele foi o chefe da inteligência militar da Wehrmacht de Hitler, ou seja, Gehlen. E novamente, Christopher Hitchens uma vez argumentou que a aliança entre os fascistas e a CIA trouxe algo muito feio para os Estados Unidos. Ele defendia que deveria haver mais transparência sobre isso e mais debate para começar a lidar com algumas das consequências, como você disse, do que aconteceu desde aqueles dias e de onde estamos agora. Existe um certo fio condutor nisso tudo. Mais uma vez, Gehlen foi contratado pela CIA para comandar a inteligência americana na Europa. Quero dizer, o cara de Hitler. E de novo, não é teoria da conspiração. A maioria das pessoas não sabe disso, mas é um fato estabelecido. Por que isso não é problemático? Mas a ideia de que a OTAN era apenas sobre democracia liberal e liberdade... Mas se você quer abordar por que as pessoas não querem lidar com isso, acho que é o Walter Lippmann. Ele escreveu uma vez que se você atinge o núcleo das convicções ou crenças fundamentais das pessoas, como elas organizam sua visão de mundo, então, sabe, nós somos democracias liberais, somos bons, liberdade. Nossos oponentes, eles são sempre maus. Eles não gostam de liberdade. São contra a democracia. São imperialistas. Agora, se você enxerga o mundo por essa ótica, ele argumentou que qualquer informação que contradiga essa visão de mundo fundamental, as pessoas vão rejeitar por conta própria.
Nem sempre é preciso uma grande operação estatal para censurá-la. As pessoas, em seu instinto natural de preservar seus pressupostos fundamentais sobre o mundo e sua lealdade ao grupo, simplesmente escolhem olhar para o outro lado e ignorar. Então mas é bastante problemático. It's quite problematic. But, Yeah, it's like the shadow, you know, it's the shadow of your. É como a sombra, sabe? É a sombra de si mesmo, ou a sombra dentro do seu próprio grupo. Acho que tem até um filme que vi há muitos anos. Chama-se Festen, e acho que foi produzido nos países escandinavos. Não sei se você conhece o filme, mas basicamente é sobre um cara que fala sobre o abuso que aconteceu dentro da família, e ele quer trazer alguma verdade para toda a situação, mas eles simplesmente o afastam. Eles não querem ouvi-lo. E é exatamente como você disse, estamos falando aqui de psicologia. Como pode ser que, dentro do nosso próprio grupo, os serviços secretos estejam praticando terrorismo? E na Europa, é o Gladio. E nos Estados Unidos, por exemplo, é o assassinato de Kennedy, em 1963. No meu outro livro sobre os Estados Ex, escrevi que estou totalmente convencido de que a história com Lee Harvey Oswald é apenas uma história falsa. Não é verdade. Você sabe, ainda é isso que você lê na Wikipédia, que Lee Harvey Oswald matou John F. Kennedy em 1963, em Dallas, e que ele era apenas um cara solitário e louco. É isso. Esse é o nível da Wikipédia que você encontra. Mas pessoas que vão mais fundo veem isso como um golpe de Estado nos Estados Unidos pela CIA. A CIA tinha pessoas que mataram Kennedy. Mas agora, pessoas que estão nos ouvindo essa conversa, podem pensar, não, esse cara está indo um pouco longe demais. Quero dizer, se a CIA matou Kennedy, então por que a CIA não foi fechada? Quero dizer, como isso é possível? E então falamos sobre o Estado Profundo e falamos sobre operações de ação encoberta. E acho que agora estamos em um processo em que as pessoas percebem que operações de ação encoberta existem, mas elas existem há muitos anos. Quero dizer, quando a CIA foi criada em 1947, sempre houve um departamento que fazia análises. Ray McGovern, por exemplo, é um cara excelente, não é? Ele é um ex-agente da CIA e eles fazem análises. Então eles são muito parecidos com professores universitários. Falam muitos idiomas, viajam pelo mundo, leem muito e se interessam por muitos assuntos. Mas também existem os caras paramilitares que realizam operações secretas. E esses caras, eles nunca não houve nenhum escrutínio sobre o que a CIA fazia. Houve a investigação Church em meados dos anos 1970, mas desde então, nada. E por isso é muito difícil para os pesquisadores discutirem a Operação Gladio. Mas agora, graças ao YouTube, acho que já faz 20 anos que temos YouTube. Ele foi criado em 2005, então agora é 2025. São 20 anos de YouTube. Podemos ter esses debates abertos. E quero te agradecer, Glenn. Eu assisto muito o seu canal no YouTube e realmente acho que você ajuda as pessoas a entenderem a política internacional. Sou muito grato por isso. International politics. I'm very grateful for that. Oh, well, thank you. I appreciate that. But, Bem, obrigado. Eu agradeço por isso. Sobre Ray McGovern, porém, e sobre o tema de sabotagem, ele passou 27 anos na CIA. Ele presidiu a Avaliação Nacional de Inteligência. Ele era quem fazia os briefings diários de inteligência para o presidente Reagan. Ele era uma figura central, sabe? Ele também alerta agora que, de acordo com o histórico passado, devemos ficar muito preocupados com a possibilidade de ataques de falsa bandeira contra alguns navios americanos ou algo do tipo. Então, não é como se isso pertencesse aos cantos obscuros da internet. Isso é uma prática estabelecida ao longo do tempo. Só acho estranho que isso seja quase descartado, como se fosse uma teoria da conspiração. Quando você vê pessoas criticando a guerra, por exemplo, contra o Afeganistão, as pessoas dizem, por que os Estados Unidos não deveriam querer ajudar meninas a irem para a escola? Ou, por que é errado bombardear o Irã?
Isso vai ser um desastre. Sim, mas eles dizem, eles não têm uma democracia adequada. Precisamos de mais direitos para as mulheres. Quero dizer, como chegamos a essa posição em que acreditamos que os Estados Unidos, com uma longa e muito brutal história, e uma estratégia de segurança baseada na primazia e hegemonia global, de alguma forma, repetimos a ideia de que sim, é claro, eles estão ocupando o Afeganistão por 20 anos para que as meninas possam ir à escola. Sim, claro, eles estão bombardeando reatores iranianos e pressionando por uma mudança de regime porque não gostam que as mulheres não tenham mais direitos, que elas deveriam. É impressionante para mim que essa seja a narrativa que todos estão seguindo. É a mesma coisa com a Ucrânia. Você pode dizer às pessoas, bem, quando derrubamos o governo lá, só 20% queriam a OTAN. Então, por que continuamos dizendo que estamos lutando para que eles possam escolher políticas externas fortes? Não tem nada ali. Sempre recebo o mesmo feedback. Por que você está dizendo isso? Parece controverso, por quê? Ou dizem, bem, isso é um argumento pró-Kremlin, porque é o que os russos diriam. Eu realmente não me importo nem um pouco com o que os russos possam dizer. Você tem a realidade objetiva e então você tem o que é falso. E parece que a principal estratégia agora é simplesmente defender a narrativa contra todos os fatos inconvenientes, mesmo que essas narrativas acabem nos prejudicando. Quero dizer, o que estamos fazendo? Na Ucrânia, essa guerra era desnecessária. Não estamos vencendo. Estamos destruindo os ucranianos, estamos destruindo as economias europeias e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão planejando sair. Ou seja, não há benefício estratégico, não há benefício humanitário. Mas ainda assim, estamos presos a essas narrativas que não podem ser contestadas, a menos que você queira ser difamado como agente de Putin. É simplesmente sim, é muito perigoso que não haja discussão em torno dessas narrativas absurdas. É verdade que você aponta para a palavra narrativa, porque uma narrativa é basicamente apenas um conjunto de pensamentos na sua cabeça. É só isso. E o que percebi quando pesquisei sobre a Operação Gladio é que ela tem muito a ver com o controle da narrativa. A história de como o livro foi escrito é que eu já havia trabalhado antes sobre a crise dos mísseis de Cuba, e achei tudo isso muito fascinante. A CIA tentando derrubar Fidel Castro em 1961 na invasão da Baía dos Porcos, depois os soviéticos trazendo mísseis para Cuba, e então Kennedy impondo um bloqueio e dizendo aos soviéticos para saírem, e assim por diante. Então li livros de Noam Chomsky e Bill Blum, dois autores americanos, e achei esses livros muito interessantes. Então eu enviei a eles minha análise sobre a crise dos mísseis de Cuba e eles disseram, isso é muito interessante. Depois voei para os Estados Unidos e conheci Noam Chomsky no MIT e conheci Bill Blum em Washington, sabe? E trocamos ideias sobre o imperialismo dos Estados Unidos. E o Noam basicamente disse, sabe, Daniele, isso se chama fabricação do consentimento. E eu disse, sim, li seu livro sobre isso, é realmente louco. Quero dizer, fabricação do consentimento basicamente significa que você tem dois partidos, os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, e ambos são partidos de guerra. Tipo, ambos são a favor de bombardear a Líbia, o Iraque, o Irã. Nenhum partido está dizendo, não podemos fazer isso. Quero dizer, Clinton, por exemplo, era um democrata. Ele bombardeou a Sérvia, e Bush bombardeou o Afeganistão e invadiu o Iraque. Ele era republicano. Então, seja qual for o partido, tudo se resume a fabricar consentimento. Acho que esse sistema funcionou por muitos e muitos anos, fabricando consentimento. Mas agora, acredito que o controle da narrativa se tornou cada vez mais problemático ou difícil, também graças a canais do YouTube como o seu, ou grandes canais do YouTube como o do Tucker Carlson, onde eles simplesmente quebram a narrativa dos canais de televisão tradicionais, como CNN e Fox News. Eles quebram a narrativa. Porque a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, no mundo de língua alemã, é sempre rotulada como uma guerra de agressão ilegal e não provocada.
Ein illegaler Angriffskrieg, unprovozierter Guerra de agressão ilegal e não provocada. Isso já está na mídia alemã há 3 anos. E eu sempre digo sim, é ilegal, porque é uma violação da Carta das Nações Unidas. Os russos não têm permissão para invadir a Ucrânia. A Ucrânia não tem permissão para invadir a Rússia. Mas não é não provocada, porque tivemos o golpe de Estado em 2014, ou em 2008, tivemos Bush convidando a Ucrânia para se tornar membro da OTAN. E antes disso, a ampliação da OTAN, como você explicou em muitos casos, e também em seu trabalho. Mas agora, na sexta-feira 13 de junho de 2025, vimos Israel bombardeando o Irã. Isso claramente é uma guerra de agressão ilegal e não provocada. Mas a mídia alemã não acompanhou isso tão de perto. Isso acontece na Noruega ou nos Estados. Mas no mundo de língua alemã, aqui a frase guerra de agressão ilegal não é usada. Então as pessoas, não todo mundo obviamente, mas as pessoas que têm um pouco de consciência sobre o que significa a palavra narrativa ou o que significa a palavra formulação, você sabe, framing, wording, narrativa, essas são as 3 palavras. Elas começam a perceber que, ok, se os russos invadem, é ruim. Se os israelenses bombardeiam outro país, então é bom. Mas você é responsável por dizer que ambos são proibidos. Então eu acho que o controle da narrativa está se tornando cada vez mais difícil. E vejo mais pessoas despertando para o fato de que o Ocidente não está nos contando toda a história. Sim, depois do ataque ao Irã, os principais pontos discutidos foram, bem, pelos líderes políticos, vi o mesmo com a von der Leyen e a Kaja Kallas. Eles diziam, bem, o Irã não pode ter uma arma nuclear, como se esse fosse o enquadramento do conflito, ou Israel tem o direito de se defender. Quer dizer, é muito estranho. Você não pode reivindicar o direito de se defender quando está lançando um ataque surpresa. E também, não dá para basear uma guerra no fato de eles não poderem ter uma arma nuclear, quando nossos próprios serviços de inteligência dizem que eles não estão tentando obter uma arma nuclear. Mas, novamente, é isso que as narrativas são. Elas são enredos. E esses enredos geralmente se organizam em torno do nós virtuoso contra o outro criminoso. E enquanto as pessoas acreditarem na narrativa, você geralmente verá que os fatos acabam tendo menos importância mesmo. Daniele Ganser, muito obrigado pelo seu tempo. E, novamente, você escreveu mais livros que vou colocar na descrição. Mijn spamprain en os tipis afijn ergurgis, et slogers licit mal. Muito obrigado, Glenn, pelo convite e envio os melhores votos da Suíça para a Noruega.